regime de inspeções. O regime de inspeções é feito por inspetores indicados, uma delegação, pela agência, informado ao país a ser inspecionado com muita antecedência, e este país diz sim ou não aos inspetores. Ele não diz sim ou não à inspeção, aos inspetores, porque ele tem o direito de veto sobre os inspetores. Então, o Irã, tendo Israel, se Israel fosse signatária, e tendo Israel como adversária, inimiga e sabotadora, evidentemente que ele pode vetar inspetores de origem israelense. Para o Brasil é a mesma coisa. Bom, o Brasil, tudo bem, veio, e aí eles queriam inspecionar a planta industrial que estava lacrada. A planta industrial é segredo industrial brasileiro. Eles podem inspecionar o urânio, o enriquecimento do urânio. Isso sim, que é o que está no Tratado de Não Proliferação. Aí os Estados Unidos, através de um jornal ultra picareta da Alemanha, o Bild, que você conhece. O Bild é a revista Caras da Alemanha, que coloca mulher pelada junto com fofoca. Eu acho que é o maior lixo da Europa. A diferença é que a revista Caras nunca quis falar de política nem de física nuclear, né? Então, aí... O Zeitung, ele tinha a fórmula que era inventar notícias sempre com uma mulher pelada perto. Mas pelada mesmo. Não, e inventar... o livro Fábrica de Mentiras, do Günther Wallraff, fala exatamente do Bild como uma fábrica de mentiras. O título do livro, que é dos anos 80 aqui no Brasil, a tradução é Fábrica de Mentiras. E é sobre o Bild. Ele se infiltra no Bild, e daí ele escreve o livro sobre a indústria de mentiras do Bild. Aí o Bild publica que o Brasil estaria escondendo um programa nuclear bélico, com fins bélicos. E aí começa uma gritaria a respeito. Bom, esta é a mesma mentira que aplicaram contra, por exemplo, você citou o Iraque, né? Que era um programa nuclear e um programa de armas químicas. E que se comprovou que não existe. Para o Irã é a mesma coisa, e agora para o Brasil foi em 2005 nosso programa nuclear, agora vai falar em bases chinesas. E eu tenho certeza absoluta que eles vão ressuscitar alguma gritaria contra o programa nuclear brasileiro e vão dizer que o programa missilístico brasileiro visa portar ogivas nucleares com capacidade ofensiva e com alcance para atingir o território estadunidense. Porque foi isso que o Trump disse minutos ou horas antes de atacar, um dia antes, portanto, horas antes de atacar o Irã. O Irã estava produzindo mísseis capazes de atingir, ou já tinha capaz de atingir os Estados Unidos. Que bênção seria! Se os Estados Unidos têm para atingir o Irã, por que o Irã não pode ter para atingir os Estados Unidos? Se os Estados Unidos têm para atingir o Brasil e destruir o Brasil, por que o Brasil não pode ter para atingir os Estados Unidos, inclusive para estacionar tropas no México e ajudar o México a recuperar território roubado pelos Estados Unidos? Qual é o problema? Quem é que tem bases em todo o Oriente Médio e nenhum país do Oriente Médio tem nos Estados Unidos? Então, está na hora do debate, especialmente no campo civilizatório, portanto, muito além da esquerda estritamente, interpretar segurança nacional como algo muito grande e que o Brasil precisa ter. Os Estados Unidos fizeram na Venezuela, o que fizeram na Nigéria, o que fizeram no Iraque, na Líbia, na Palestina, abrindo mão, inclusive, de qualquer pudor e qualquer limite, impondo genocídio. O que fizeram 2 vezes, ano passado e neste ano, no Irã. O que fizeram também no Afeganistão. O que provavelmente estão planejando de fazer na Rússia. Afinal de contas, o serviço de informação russo informa que foi tecnologia estadunidense num chip que foi utilizada com autorização estadunidense pela Ucrânia para tentar assassinar o presidente Putin em uma de suas residências oficiais. E foi este chip que eles entregaram para os Estados Unidos, dizendo, olha, nós sabemos que foram vocês. Se isso tudo não servir
para nós termos um pacto civilizatório de segurança nacional no Brasil, o que vai servir? Walid, foi um erro do Irã não construir a bomba atômica? Porque algumas pessoas podem dizer, se o Irã tivesse construído a bomba atômica, não teria que lidar hoje com esse ataque. Como que você analisa esse dilema? Essa é uma decisão do povo iraniano, da sua liderança, mas eu acho que não é isso. Até porque os Estados Unidos sabem que o Irã não tem bomba atômica. Claro. O mundo mineral, parafraseando Mino Carta, que em paz descanse, sabe que o Irã não tem bomba atômica. O grande dilema para os Estados Unidos é que o Irã está demonstrando agora tem, com uma indústria bélica genuinamente nacional, capacidade de enfrentar um país como os Estados Unidos. Sozinho, ele não vai tão longe assim. Mas ele está conseguindo alcançar bases estadunidenses em todos os países da região. Portanto, ele não está atacando os países da região. Ele está atacando os ativos militares, a partir dos quais foi cometido o genocídio em Gaza e a partir do qual está sendo atacado o Irã. Ontem foi atacado uma escola de meninas com 120 mortas e hoje foi atacado o Hospital Gandhi, em Teherã. Hoje, agora há pouco. É uma notícia em desenvolvimento, acabamos de publicar. Eu queria mostrar aqui para você o Vijay Vance, que é o vice do Trump, isso aqui em 2024. Vamos ver aqui que ele falou, que eu vou parar e vou falar. But America's interest is sometimes going to be distinct. Like sometimes we're going to have overlapping interests, and sometimes we're going to have distinct interests. And ele está falando entre a relação Israel e Estados Unidos, dizendo que às vezes nós vamos compartilhar interesses e às vezes nós teremos diferentes interesses. Our interest, I think, very much is in not going to war with Iran. Mas um dos maiores dos nossos interesses seria não ir à guerra com o Irã. Right. It would be huge distraction of resources. It would be seria uma grande distração dos nossos recursos. Massively expensive to our country. Seria incrivelmente caro para o nosso país. But America's interest is sometimes going to be distinct. Like Isso aí é o vice do Trump falando, né? E o Trump entra no poder dizendo que não queria levar democracia nem guerra para nenhum lugar, e ele está desesperado para se consagrar como um presidente que acaba com guerras. Eu acabei com guerra tal, com tal outra guerra, e isso e aquilo ali, e estabelecer o Conselho de Paz da Palestina. E agora, mas ele na verdade, o primeiro presidente a bombardear a Nigéria, a bombardear a Venezuela, a bombardear o Irã. Né? Parece que o Trump está semeando o terreno para uma guerra global à escala máxima. Então, eu quero te perguntar o seguinte, a pergunta é, pode-se falar que o Trump e Israel, Estados Unidos e Israel, tem uma estratégia? Ou aqui é apenas o interesse imediato? Não, tem estratégia. Isso que eu queria te perguntar. Isso aí é porque o regime sionista percebeu que mundialmente o tempo não está a seu favor, o mundo inteiro começa a enxergar o barbarismo, a perversão desse projeto, sustentado pela propaganda, e já começa a achar o tempo não está em nosso favor, nós temos que agir, ou existe uma estratégia aí maior, e eu quero saber se você acha que eles vão também conseguir os objetivos. Tem uma estratégia anglo-saxã, agora liderada pelos Estados Unidos, em que Israel, existindo ou não existindo, está nessa estratégia. Os Estados Unidos estão preparando o Oriente Médio para ser um espaço vital, sem grandes problemas para os Estados Unidos. Veja, idealmente falando, e eu não sou nenhum adivinho, mas idealmente falando, seria possível imaginar os Estados Unidos donos do Oriente Médio sem contestação, e aí seria necessário Israel? Os Emirados Árabes Unidos hoje trabalham mais para os Estados Unidos que Israel e dando menos problema. Os Emirados Árabes Unidos patrocinam genocídios fora da região, como por exemplo em Darfur, no Sudão. Ou como patrocinam a reedição da escravização de negros ao sul da Líbia. A Líbia, lembremos, bem como a Síria, já que nós estamos falando da Globo, vamos falar da Al Jazeera. A Al Jazeera inventou cidades cenográficas para produzir rebelião nas duas capitais, televisionar isso e promover guerra híbrida.
Essa é a Al Jazeera, que está preocupadíssima com Gaza. Quem conhece a Al Jazeera, quem conhece a elite do Catar, teria vergonha de assistir a Al Jazeera. Eu tenho muitos amigos, eu respeito todos eles, adoro eles, mas quando eu chego nas casas deles e está ligado na Al Jazeera, a minha desesperança aumenta. É inacreditável a perda de tempo das pessoas. É igual ficar ouvindo CNN. CNN é até um pouco melhor. Menos jacu de Al Jazeera.